De repente, a memória começa a falhar. As referências pessoais e familiares se perdem com o tempo. Para quem tem Alzheimer, surge um novo e assustador mundo. Esquecem quem são, de onde vieram e às vezes desconhecem até mesmo alguém da família, trocam nome, trocam a imagem da pessoa. Ao invés de filho, dizem que é pai, ao invés de pai, dizem que é filho. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções intelectuais, reduz as capacidades de trabalho e relação social, interfere na compreensão e na personalidade. No começo, o paciente tem a perda da memória recente. Com a evolução do quadro, a doença afeta a capacidade de aprendizado e até a linguagem. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, no Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 6% delas têm a doença. Em todo o mundo, são 15 milhões de pessoas com Alzheimer. A causa da doença é desconhecida, atinge, na maioria dos casos, a população de idade mais avançada, mas já houve o registro de casos em pessoas mais jovens. Dona Neuza, de 76 anos, foge das estatísticas. Quando jovem, sempre gostou de exercitar o cérebro e hoje tem uma memória surpreendente. Minha memória é boa. A idade que eu tenho, eu lembro de muita coisa, não de tudo, porque não é possível, né? Não é nem um dicionário, uma coisa, mas eu lembro e não invento nada. O que eu disser, pode perguntar, que é tudo verdade. É compositora e até cantora. Entre na nossa casa, veja nossas vidas, doe com o coração e seja mais feliz. Deus ensina a fazer caridade àqueles que precisam. O Senhor te dá em dobro e até mais que triplo. Doutor Marcelo Adriano, essa questão do esquecimento é realmente o primeiro sintoma, o sintoma de alerta para que os familiares percebam que aquela pessoa, geralmente uma pessoa idosa, começa a ter problemas relacionados à doença de Alzheimer? Sim, o esquecimento costuma ser a primeira manifestação da demência de Alzheimer. Mas o que é mais importante é que para o diagnóstico da doença de Alzheimer não basta apenas ter o esquecimento. O esquecimento por si só pode surgir com a própria idade, pode surgir também como decorrência de uma série de outros fatores, sejam metabólicos, por exemplo, hipotireoidismo, déficit de atenção, depressão, ansiedade, por vezes uso de medicamentos para dormir, causa uma deficiência da atenção e com isso o paciente tende a esquecer com mais facilidade. Mas é o sinal de alerta, seguramente é o que deve levar o paciente ao médico. E sobre essa questão de esquecer fatos recentes, a pessoa às vezes tem lembranças de coisas até da infância e esquece fatos recentes. Essa é uma característica da doença? É uma característica que às vezes leva a família ou o próprio paciente a não reconhecer a doença, porque a família observa o seguinte: mas doutor, ele lembra de coisas que nem eu mesmo lembro, coisas antigas, descreve com detalhes. Isso acontece nas fases iniciais da demência de Alzheimer. Não há um prejuízo da memória remota. O prejuízo inicial é da memória recente, da memorização, da aquisição de novas memórias. Então, ele é paradoxal que ele esquece o que acabou de acontecer, ou quem o visitou ontem, ou o que comeu no almoço de ontem, e lembra-se do que aconteceu há 15, 20 anos atrás, num aniversário ou num casamento, por exemplo. É uma doença degenerativa, portanto, é uma doença que não tem cura ainda. Não tem cura ainda. A doença, depois de iniciada, inexoravelmente ela vai evoluir. Existem medidas que podem retardar essa progressão e que podem amenizar as repercussões da doença sobre o funcionamento social ou até ocupacional. E vale aquela máxima, doutor Marcelo, de quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor vai ser o resultado do tratamento? Seguramente. Também vale essa máxima, sim. E aí, quando o paciente começa a apresentar esses sinais, o primeiro de esquecimento, que outros sintomas vêm associados para que a família fique atenta? Tá. Além dos esquecimentos, podem surgir também alterações da linguagem, como dificuldade de nomear determinados objetos, por vezes perda de habilidades, como a paciente tinha uma habilidade tal para arrumar uma mesa do jantar, e de repente você chega a estar aquela mesa que não está tão arrumadinha como aquela senhora, por exemplo, tinha capacidade de fazer. Então, perda de habilidade, perda do reconhecimento, de repente a pessoa ia para casa sozinha, a pé ou de carro e começa a se perder em ambientes que eram familiares a ele.
né? Então, alterações de linguagem, alterações no reconhecimento espacial e, em alguns pacientes, alteração de comportamento e de humor. Às vezes, a depressão, por exemplo, é uma manifestação inicial da demência de Alzheimer. A gente fala na população idosa, especialmente acima dos 60 anos. Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora. Bom dia, doutor Marcelo. Tenho 20 anos de idade, sofro constantemente com crises de esquecimento. Isso pode ser um sinal de alerta? Isso pode ser o início de um caso de mal de Alzheimer? Nessa faixa etária, dificilmente se tratará de demência de Alzheimer. Existem casos precoces, que geralmente têm relação familiar importante, né? Geralmente nesses casos precoces se identifica irmãos, tios, avós, que tiveram precocemente a doença. Então, menos de 1% dos casos de doença de Alzheimer tem uma relação familiar bem delimitada. Agora, essa relação familiar, quer dizer, pessoas que já tiveram problemas na família, estão mais suscetíveis a ter o problema? Estão. Quem tem um parente de primeiro grau que teve doença de Alzheimer tem 10 a 30% de chance a mais de ter a doença de Alzheimer. Entenda bem, não é 10 a 30% de chance de ter, é 10 a 30% de chance a mais comparando com a população geral que não tem nenhum familiar identificado com demência de Alzheimer. A Taíla Milena, lá do Mocambinho 2, tem só 16 anos, ela pergunta se pessoas que sofreram acidentes podem ser acometidas com essa doença? Tem uma relação de déficit neurológico que possa provocar o Alzheimer? Alguns estudos epidemiológicos mostraram que traumas cranianos, seja um trauma craniano importante ou traumas cranianos múltiplos, como acontece, por exemplo, em pugilistas, em pacientes que sofrem traumas de crânio repetidos, né, lutadores, enfim, tem uma certa predisposição maior de ter doença de Alzheimer ou de ter um outro tipo de demência que anteriormente era chamada até de demência pugilística, que está relacionada, sim, a traumas de crânio, sejam recentes ou sejam repetidos ao longo da vida. A Renata Campos, doutor, o que vem a ser reabilitação cognitiva, isso ajuda na recuperação da doença de Alzheimer? Sim, a reabilitação cognitiva, ela não vai, digamos assim, recuperar a capacidade de memória do paciente, mas vai aumentar, melhorar a sua funcionalidade, vai melhorar a sua capacidade de lidar com aquela dificuldade de memória utilizando essas estratégias de associação para que ele se lembre mais de fatos ou de compromissos que tornem o seu dia a dia mais funcional. Então, é um componente importante do tratamento da doença, a reabilitação funcional. Agora, a evolução do Alzheimer, a gente sabe que é uma doença que pode, inclusive, levar à morte com a evolução, onde o paciente, em quadros mais complicados, fica totalmente dependente até para fazer as funções mais básicas. Não é, doutor? Isso. Depois de 10, 20 anos, vai havendo inicialmente a alteração de memória, comportamental, mas até o exame neurológico, em termos objetivos do paciente, é normal. Mas com o tempo vão se acumulando deficiências, incapacidades que vão tornando o paciente com dificuldade de engolir, dificuldade de controlar a eliminação de urina, dificuldade de controlar o xixi, dificuldade de deambular, de caminhar de forma independente, e ele vai ficando cada vez mais dependente de uma outra pessoa. E aí vai ficando mais paradinho, mais imobilizado e surgem complicações infecciosas, infecção urinária, broncoaspiração, ou seja, o paciente quando se alimenta, o alimento ou líquido, ao invés de ir para o estômago, termina indo para o pulmão, levando a pneumonia, o que pode levar à morte do paciente. Mas isso acontece em fases mais avançadas da doença. A Irlane Carla tem 28 anos e o pessoal jovem está meio preocupado com isso, viu, doutor? Percebo. Você já falou aí sobre essa questão de outros problemas estarem relacionados à perda da memória para pessoas mais jovens. Ela diz, Nádia, quem apresenta esquecimentos pode ter Alzheimer, às vezes esquece o nome de objetos simples. Ela cita aqui, por exemplo, colher, que ela já olhou para uma colher e não sabia o nome do objeto. O que pode estar acontecendo? Se faz necessária uma avaliação neurológica pormenorizada, por vezes até uma avaliação laboratorial, porque ela pode ter déficit de atenção, hipotireoidismo, alguma carência vitamínica, como a vitamina B12, por exemplo. Ela pode ter ansiedade, depressão, ela pode estar utilizando uma medicação que prejudica a sua memorização ou o reconhecimento dos objetos e pode ter distúrbios do sono, por exemplo. Ela pode ter apneia do sono, o cérebro não repousa, entre aspas, durante a noite, e com isso é um cérebro cansado durante o dia e com dificuldade de funcionar. Tem muita gente que diz, doutor, bota o idoso para fazer palavra cruzada, né? Coloca o cérebro para fazer coisas diferentes, fazer percursos diferentes do que fazia, fazer treinos, exercícios cerebrais, ajuda a prevenir o mal de Alzheimer? Olha, essa é uma questão debatida há muito tempo. Não necessariamente palavra cruzada, mas o que se sabe é que manter o idoso, manter o paciente com funcionamento, bom funcionamento, boa atividade física, boa atividade mental, recreativa
e social, manter a interação social, se não diminui a chance dele ter Alzheimer, pelo menos quando ele tiver, ele vai ter uma evolução que lhe prejudique menos a sua funcionalidade. Ele vai permanecer um idoso funcional, independente, por bem mais tempo do que aquele paciente que tem o que a gente chama de reserva cognitiva baixa, que terá um declínio mais acentuado e mais precoce. O Amaral, lá do Diceu 2, disse que a entrevista está muito boa, doutor Marcelo, e pergunta, a doença é diagnosticada a partir de qual idade? Existe uma média de idade? A gente falou em 60 anos, é mais ou menos isso? A doença costuma aparecer após os 60, 65 anos de idade. Interessante que com a prevalência crescente que dobra a cada 5 anos. Então, você falou uma estatística para a população idosa em geral. Mas aos 65 anos, a prevalência é em torno de 1%. Mas a cada 5 anos, essa prevalência dobra, de forma que aos 90 anos de idade, 40% dos indivíduos têm doença de Alzheimer. Tá? Então, a idade realmente é um fator preponderante na classificação. Existem raríssimos casos de demência de Alzheimer precoce, como eu falei, que tem geralmente um componente familiar muito importante. Se identificam vários familiares que também tiveram início precoce. Não é o caso de quem tem um avô que teve doença de Alzheimer aos 70 anos. Esses casos não é familiar. Agora, se o indivíduo tem um parente que teve aos 40, aos 30 anos de idade, ele deve procurar assistência mais precocemente. Eu queria agradecer aqui ao doutor Marcelo Adriano, médico neurologista. Muito obrigada. Tenho certeza que ajudou a tirar muitas dúvidas de pessoas que estão nos assistindo em todo o Piauí. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo também no cidadeverde.com. Nós vamos